Olá, eu sou Juca Kfouri, estamos começando mais uma tabelinha, a 18ª tabelinha neste Campeonato Brasileiro de 28 rodadas, em que o Corinthians é líder do campeonato, o que é um dado impressionante. Como é impressionante constatar que dos 4 primeiros colocados antes de começar a rodada, só o Corinthians venceu. E que dos 6 primeiros colocados, só Flamengo e Corinthians venceram. Razão pela qual o Corinthians é de novo líder e o Flamengo está de novo no G4. Desalojou o Botafogo do 4º lugar. O campeonato está aberto. O campeonato revela agora um novo ídolo rubro-negro, Botinelli, autor de 2 golaços. O Fluminense chora. Chora com razão ou chora pelo mau hábito de chorar? E ainda nesta edição da tabelinha você vai ver a explicação de por que temos o mais jovem bicampeão mundial de Fórmula 1. Victor Ernesto Birner tem na ponta da língua a explicação. Como vai, Thaís Almendra? Olá, internautas. Vou muito bem. E você, Birner? Vejo bem você, Juca? Vejo você particularmente feliz hoje. Eu tô feliz hoje, lógico, né? Depois de ontem, né? Mas com uma camiseta da Holanda. Não. Não. Não, né? Que não dá pra vir de preto e branco, assim, é meio ruim, né? Sim, mas o Victor Birner está quase de verde. Não chega a ser um verde, né? Mas está mais para verde. Eu não sabia que você... Geralmente, boa tarde. Então, geralmente me diziam que as pessoas daltônicas têm olhos claros. Eu não sei se isso é verdade ou não, nunca fui checar, não sei se é uma lenda. Então, meu avô era daltônico, meu avô Bernardo. Você diria que essa camisa é bem azul? Essa camisa é bem azul. É? E no vídeo me parece mais para cinza. No vídeo. Essa luz aqui parece mas verde, com essa realmente. luz aqui parece verde. Eu quis vir de azul porque dizem que azul é uma cor de proteção e eu quis proteger todas as pessoas que desejam coisas boas às outras. Que legal. Nessa segunda-feira. Você não anda muito assim de bem com os outros, né? Eu vi um post seu no blog, aquelas pessoas que não sei o quê. A banda podre que frequenta os blogs. Você me virou, né? Você não desistiu dessa luta ainda, Vitor? Não é uma luta. Não é uma luta. É porque funciona do seguinte jeito. É isso que eles querem. Como é que ele chama isso, Thaís? Esse pessoal faz Troll. o quê? Troll. Os trolleiros querem isso. Não, troll é outra coisa. Também. Troll eu acho que é outra coisa. Não, troll. Eles o cara vai contra só para te irritar. Troll é isso. Mas eu não... Você fala assim, o São Paulo fez uma bela partida. O cara fala assim, você só escreveu isso porque é São Paulino, seu Bambi. Mas eu não estava irritado. Não? Não estava irritado. Você nunca se irritou com isso? Já me irritei. Quando o tempo passa, cada vez mais, eu menos me irrito. Ainda bem, porque tem que ter um... Eu não dou mais a menor pelota. Você nunca deu. Não, teve uma época que eu me Você nunca deu. Eu acho que as pessoas que gastam... Porque tempo de vida, por mais que seja uma coisa que a gente desperdice muito, é a coisa mais preciosa que a gente tem. Com certeza. Claro. E tem gente que gasta muito tempo da vida lendo pessoas que elas acham que mentem, que não entendem nada do assunto. Mas elas não acham. Eu falo, juro de coração, eu quero que essas pessoas se interessem por coisas que elas gostem. Mas, Vitor, não é nem o momento. Mas eu não acho que vai mudar nada. O local para a gente discutir isso. Mas essas pessoas não acham que você mentem. Essas pessoas sabem que você se irrita quando elas dizem que você mente. Então aí elas te irritam. Elas querem te irritar. É igual na escola. Elas acham que esse é o seu ponto. Descobrimos o ponto fraco dele. Ele não pode ouvir alguém dizer que ele mente. Entendeu? Então, aí começa a bater para te irritar. Aqui no mercado, com tanta gente fazendo média, falando coisa para manter emprego. Tanta gente mentindo. Tanta gente enrolando, você mentindo. Você rasga dinheiro para poder fazer o trabalho pensando nas pessoas. E elas vêm e te criticam. Mas, obviamente, eu não vou mudar o mundo e quando eu passar por aqui... Mas explique esse alemão, Sebastian Vettel. Vamos falar sério. Bicampeão. Vamos falar sério. Eu não entendo de desgaste de pneus, eu não entendo de motor, eu não entendo de suspensão. Eu acho Fórmula 1 há muito tempo uma coisa muito chata em geral. Muito chata, assim. Eu não gosto de Fórmula 1. Você viu o Grande não Prêmio entendo do o assunto, Japão. não assisto Fórmula 1. Meu Deus. E aprendi com você que Fórmula 1 não é esporte. Tá vendo? Sempre eu aqui não na... Ele que me vendeu essa ideia. A pior parte fica para mim. Você não diz isso? Nós não vamos falar do Sebastian Vettel. Temos o Fábio Seixas para falar disso com categoria. Fórmula 1 é esporte ou não? Não é esporte.
Então, você que disse, vamos falar do que é esporte. Vamos falar do que é esporte, começando pelo começo. Começando pelo líder, de novo, do Brasileirão. No domingo, o Corinthians se comportou como líder, a exemplo do que havia feito em São Januário, no domingo anterior, no empate 2-2 com o Vasco. O Corinthians se comportou como líder, mesmo sem o Liedson, mesmo sem o Emerson, mesmo sem o Ralf, nesta seleção que joga amistosos e não para o Brasileirão. Razão pela qual o Vasco tem que ir ao Beira-Rio enfrentar um Inter numa tarde particularmente inspirada. Eu diria que se o Inter jogasse daquele jeito sempre, seria a essa altura já o campeão brasileiro de 2011. Nossa, o Inter fez um primeiro tempo extraordinário. Fernando Praz foi um dos heróis da rodada. O jogo era para ser 6-0 para o Inter. 6-0 não, porque o Diego Souza teve 2 boas chances de gol. Mas a superioridade do Inter, não sei se você viu o jogo. Não vi o jogo. Não, foi uma coisa avassaladora. A gente faz uma pergunta, porque você viu o jogo e agora é sério. Agora, a ausência do Dedé. Não, isso que eu ia dizer. Então, são erros da zaga. Não, veja bem, Vitor. O Juninho Pernambucano faz muita falta para cadenciar o time do Vasco, para liderar o time do Vasco. Não. Sim, mas o Juninho Pernambucano não estava em campo da mesma maneira que o Leandro Damião não estava. Que faz muita falta. Por estar machucado. Leandro Damião faz mais falta do que o Juninho. Sim, o Leandro Damião não estaria em campo se não estivesse machucado do mesmo jeito. A exemplo do Dedé, porque também estaria na seleção brasileira. Mas o Dedé fez uma falta brutal no miolo de zaga. Não é a primeira vez, por isso que eu perguntei. Do Vasco. E o Vasco acabou levando os 3-0 que levou. Isso significa o quê? Que o Vasco quer carta fora do baralho? Claro que não. Eu diria que ninguém do Corinthians até o Inter é carta fora do baralho. O Inter é muito mais difícil, evidentemente. Mas eu repito, insisto, se o Inter jogar o que jogou contra o Vasco, e não tem sido assim, o Inter tem sido de uma irregularidade atroz, mas se o Inter jogar o que jogou contra o Vasco, o Inter ganha os 10 próximos jogos que ele tem pela frente. Os 3 próximos jogos são contra o São Paulo, aqui em São Paulo, contra o Avaí, né, no Beira-Rio, e na sequência contra o Corinthians, também no Beira-Rio. Isso que eu digo. Ele não perde nenhum dos 10 jogos que ele tem pela frente se ele jogar dessa maneira. Claro que você pode dizer, bom, mas se o Corinthians jogar como jogou o primeiro tempo contra o Atlético Goianiense, também o Corinthians não perde mais de ninguém. Só que tem uma diferença. Uma coisa é você jogar contra o Atlético Goianiense na sua casa. Outra coisa é você jogar contra o Vasco, embora também na sua casa. A diferença é muito grande. Apesar que o jogo contra o Atlético Goianiense era um jogo perigoso. Ele acabou no fim, mas era um jogo perigoso. Não estou minimizando a vitória do Corinthians, ao contrário. Estou dizendo que o Corinthians... Não, porque você já disse que o Flamengo seria campeão invicto, que o Corinthians não tinha chance nenhuma de título. E que mais que você falou do campeonato? Nossa, você fica criticando o Corinthians, o Tite, fica tirando sarro de mim quando eu defendo aqui. Eu brinquei que o Flamengo seria campeão invicto, brinquei. Que o Corinthians não... Eu disse que se o Corinthians perdesse para o São Paulo, aquele clássico do meio de semana, o Corinthians estava fora da luta. Não perdeu. Não perdeu, não está fora da luta e está de novo na luta. Eu diria até que nesse momento é o principal candidato. Faltam 10 rodadas. Faltam 10 rodadas. O Corinthians, que nas 10 primeiras rodadas do campeonato não perdeu de ninguém, chega às últimas 10 rodadas na frente de todo mundo. Não é pouca coisa, sem dúvida. Não Danilo ontem de novo fez um partidaço. Como nas 10 primeiras partidas do campeonato. Exatamente. O Corinthians incorporou outra vez, mas incorporou basicamente, a meu ver, no jogo de São Januário. Ontem foi apenas a exteriorização disso diante da sua torcida, né? Tinha lá 36 mil. Você fez um grande jogo antes, eu não lembro contra quem. Contra o Flamengo, o Corinthians jogou muito bem. Isso, exatamente. Mas o Corinthians jogou 3 vezes bem nesse segundo turno, Vitor. Contra o Flamengo, no 2-1 do Pacaembu, 2-2 em São Januário e ontem. Bem, que você pode dizer, o Corinthians jogou bem. Jogou muito jogou bem. Futebol para ser campeão. Bem, Jogou, sem dúvida nenhuma. Né? E tem uma outra coisa aí, Juca. Nós temos, assim, tem o Corinthians, o São Paulo, o Flamengo e o Botafogo seriam os times classificados da Libertadores do Campeonato Brasileiro. Mas o Fluminense está na briga. O Fluminense ontem, por exemplo, perdeu um jogo que ele jogou para ganhar. O Fluminense jogou melhor que o Flamengo. Também acho. Não concordo com o Chororô. E vou explicar por quê. Não houve a falta. O Lanzini, de fato, não faz a falta. Também acho que não houve. Que redunda no gol do Botinelli. Agora, primeiro, você imputar aquela falta mal marcada a derrota do Flamengo, a do Fluminense, não só é um exagero, porque a falta foi antes da intermediária, quer dizer, o Botinelli acertou um chute raro, que bate no travessão e nas costas do Diego Cavalieri, né? Como é você não dar ao árbitro o direito de achar que aquilo tenha sido falta.
De fato não foi. Na televisão você vê com clareza que não foi. Que o Lanzini pega a bola. Mas da maneira como ele entra, na velocidade do lance, era perfeitamente compreensível, é perfeitamente compreensível que o árbitro tenha marcado a falta como marcou. Eu acho que é um padrão, não é? É um padrão da arbitragem brasileira, uma porcaria de padrão da arbitragem brasileira, sem dúvida. Marcar toda a coisa, tudo, e eles sempre marcam essa falta. Eles veem alguém por trás. O lance do Cícero contra o Cruzeiro, no meio de semana. O juiz está de trás, viu o goleiro ir, o Fábio ir no Cícero, o Cícero se atirou de uma maneira patética. E o juiz falou e marcou o pênalti, porque eles sempre marcam isso. Porque a arbitragem brasileira, ela marca o que ela não vê. É verdade. Enquanto a arbitragem estrangeira, ela precisa ver para marcar. Você tem toda a razão. Essa é uma boa frase, essa. Infelizmente. A arbitragem marca o que não vê. Marca na intuição, né? Marca na intuição. Pelo que aconteceu. Ou mais do que deveria na intuição, né? Porque um pouco de intuição precisa para arbitrar. Sim, precisa. Mas, enfim, o Fluminense reclama um pênalti que, a meu ver, não houve, do Jael. Então, eu acho que não é pênalti, mas eu já vi marcar já vi também. Trocentos, assim. Eu também já vi. Trocentos. Eu também. E o árbitro, a meu ver, o grande erro do árbitro foi não ter expulsado o Rafael Moura no lance que ele expulsa o Souza. Ele acaba empurrando o Rafael Moura, que é uma exorbitância que ele não teria que fazer, né? Mas ele deveria ter expulsado o Rafael Moura. Tantas são as coisas que o Rafael Moura diz, de dedo em riste na cara dele, para o engenhão todo ver. Né? Então, reitero e repito. O torcedor tricolor tem motivos para dizer, puxa vida, que injustiça. Nós não merecíamos perder esse jogo, não mereciam mesmo. Mas não porque o árbitro roubou o Fluminense. Então, eu não acho que o árbitro roubou. Mas eu acho que ele acabou interferindo no resultado. Sim, pois é, mas numa falta na intermediária, Vitor. Mas o cara acertou um baita chute. Vitor, eu sei, velho, mas se ele tivesse errado, não tinha interferido. Mas presta atenção, antes do segundo gol do Fluminense, o Bandeira inverte um lateral. O lateral que era para ser do Flamengo foi para o Fluminense. Desse lance nasce o gol de empate do Fluminense, de desempate, o segundo gol do Fluminense. Entendeu? São lances são fortuitos. Casuais, eu concordo casuais, quer dizer, não é nem dizer, não, ele errou um pênalti no momento, não, uma falta lá de trás. O que eu concordo com você é que o tamanho da reclamação tira o torcedor do foco dos erros do time. Pois é. O Fluminense perdeu gols. Pois é. O Fluminense teve, quando era superior, poderia ter matado o jogo. Isso. Rafael Sobis fez 1-0, poderia ter feito 2, mudaria tudo. Isso. Naquela hora. Rafael Sobis Rafael Sobis não está dessa vez entre os gols mais bonitos, tá, Vitor? Mas tá? A Ana está com coragem. Ela acha que foi uma injustiça do pessoal do All Sport não ter escolhido o gol do Rafael Sobis. Eu acho que o Rafael Sobis, desde o título da Libertadores do Internacional em 2006, deve futebol para os times que passa. Deve futebol, mas ele estraçalha corações. Até aí. Tem gente que não joga nada e estraçalha também. A cotação dele isso não tem nada a ver, né? Veja a Thaís Almeida, por exemplo. Quantos corações você acha que ela estraçalha? Thaís Almeida está muito impressionada com o Botinelli, né, Thaís Almeida? É verdade, realmente foi sensacional, né? Incrível, né? Ele deu 3 chutes. E não foram só os 2 que ele fez, não. Exatamente. Ele tinha dado um antes. Exato. São as coisas do futebol que ninguém que faz uma previsão ou que quer se apegar aos fatos é capaz de prever. É verdade. É impossível. O Botinelli vai entrar de novo em não sei quantos clássicos e não vai repetir isso. Lógico que não, né? Não vai, mas ele fez daquele jogo. Mas ele disse que ele é bom de clássico. Ele deu uma declaração dizendo que ele é Mas nesse nível, aos 40 do segundo tempo, se você pegasse os maiores apostadores das bolsas pelo mundo, os conhecedores de futebol daqui, ninguém apostaria que o Flamengo ia terminar o jogo vencedor. Nem o Botinelli. Eu preferia não citar os apostadores do Londres. Não falar em previsões, porque esse não é assunto bom para você nessa tabela. É bom, por quê? Vamos ver. Eu consegui perder. Vamos ver os gols mais bonitos da rodada. Vamos olhar para isso, porque eu acho que é um assunto que me constrange mesmo. Não, pelo contrário, eu preciso perder, já te falei isso. Não aguentar mais ganhar. Ele disse que fez de propósito. Avisei ou não avisei no jogo? Avisei ou não avisei? Apostei em 2 mandantes em 11 ou 12 jogos. Foram 18 vitórias seguidas, né? Então ele... 18 não, 8. Olha aqui, vamos ver os gols mais bonitos da rodada? Vamos. Eu vou pegar aqui a relação, porque se existe uma relação, é para eu pegar, né, Ana? Eu sei disso. Então, comecemos pelos gols mais bonitos. Nossa, pelo gol de Borges, do Santos, que, aliás, suscitou uma discussão que depois teremos, né? O centro do Léo, a entrada do Borges para fazer o 19º gol dele no Campeonato Brasileiro. É impressionante o Borges. Que, diga-se de passagem, jogou bem pela seleção brasileira. Agora, o gol de Botinelli. 20º gol do Borges, tá? 20º gol do Borges. Isso. É isso. Olha o gol dele. Podia ser o da falta, mas foi esse de fora da área.
Lindíssimo gol de Botinelli. O gol da vitória do Flu. O dia que o Diego Cavalieri viveu esse momento de Carlos. O gol de William do Corinthians também muito bonito. Pela garra, ele rouba a bola, vira e enfia de esquerda. Ele já vinha merecendo esse gol. Jogou muito o William ontem também. O segundo gol do Corinthians. E finalmente, para variar, um gol de Dagoberto, né? Um gol que ele faz, enfileira a defesa cruzeirense para fazer o gol no empate que acabou custando caro ao São Paulo, lá em Sete Lagoas, 3-3, com o Cruzeiro, numa noite terrível de Rivaldo, e na qual o Luiz Fabiano de novo jogou bem. Jogou muito bem. Cara. Deu azar de perder um pênalti. E escorregaram no lance do gol. Né? E escorregaram no lance do gol. Mas jogou muito bem Luiz Fabiano. Nesse aspecto, ele está, eu diria, 5 jogos à frente do Adriano em matéria de forma, né, para render todo o futebol que pode. O Adriano mostrou ontem que o corintiano não pense nele como salvação para o jogo contra o Botafogo, solução. O Ramírez deu-lhe uma bola mais curta do que deveria para que ele fizesse o 4º gol do Corinthians. O Perona abdicou de fazer o 4º gol para que ele pudesse fazer, que foi um gesto legal, né? Eu me lembro que o Douglas deixou de fazer isso com o Ronaldo lá em Itumbiara, quando o Ronaldo Fenômeno estreou. É verdade. Né? Ele tentou fazer ele o gol em vez de dar para o Ronaldo fazer. O Ramírez não. Ah lá, mas ele dá curto. Claro, se o Adriano está em forma, ele chega antes. Eu comparo essa jogada do Ramírez ao pênalti que o Rogério Ceni deixou o Luiz Fabiano cobrar. O Luiz Fabiano perdeu contra o Cruzeiro. Foi uma decisão do Rogério, né? Sim. O Luiz Fabiano bateria o pênalti. Foi. E agora é uma situação de pressão, né? Porque e o próximo pênalti, quem cobra? Eu não teria. É o Luiz Fabiano. Eu não teria. Eu também não. Até porque o Fábio é um especialista em defender pênaltis e o Rogério... Foi bem, diga-se de passagem. Foi bem. Né? Claro que pênalti, quando você perde, perde. Né? Mas o Fábio foi muito bem. Bom, para mim, se estivéssemos na quinta-feira, eu certamente votaria no gol do Dagoberto. Mas como estamos na segunda e o Fla-Flu foi ontem e esse outro jogo foi lá atrás já, parece que pertence à história, eu fico com o gol do Botinelli. Os gols do Botinelli e do Willian são mais bonitos, só que a circunstância do jogo me obriga a votar no gol do Botinelli. Botinelli, portanto, nós dois temos esse voto. Botinelli e Thaís também, e os internautas também falando no Botinelli. Também estão votando no Botinelli? Também. Tem gente votando no Willian também, mas a maioria aqui está falando no Botinelli. Ô, Thaís, falando nisso, é incrível. Incrível. Você tem as perguntas da semana passada, Thaís? Aí, da semana passada, não. Porque houve uma pergunta comparando Adriano e Luiz Fabiano que eu fiz. Curiosamente, essa semana, como eu tenho sido muito criticado com as minhas perguntas, eu deixei para que Vitor Birner as fizesse. A Ana me consulta toda manhã, segunda-feira. Eu digo, Ana, faz favor, eu escolho o chuteira de ouro, o perna de pau. Pergunte a Victor Ernesto Birner quais são as perguntas. Ele as fez. A primeira, quem vai fazer mais sucesso? Luiz Fabiano ou Adriano? Eu achei muito engraçado. Porque neste Campeonato Brasileiro. É muito engraçado. Eu não tenho basicamente, foi a pergunta feita na semana passada. Por mim, ele repetiu. Não foi. Foi. Não foi exatamente mas igual, gente, mas era uma comparação também. O Juca mas é que agora, eu acho que até tem um nexo, te defendendo, Birner. É porque... Sabe por quê? Porque o Juca... Porque os Juca vê futebol. Então eu acho que seria melhor essa. O Juca é o cara que há 30 anos acompanha futebol de casa. E ele não tem muito contato com os seres humanos. Então ele não tem muito contato com torcedores. Ele fala com os amigos intelectuais, com os amigos pensadores brasileiros que pretendem mudar a sociedade, esse tipo de situação. Eu, como sou um sujeito sou um sujeito medíocre, não tenho essa capacidade intelectual toda, eu converso com as pessoas. Eu sou uma pessoa normal, não sou uma estrela. E eu entendo os anseios do torcedor, a curiosidade do torcedor nesse momento, que gera discussão. Eu soube, aliás, por um desses meus amigos intelectuais, que frequenta Vai-Vai, que você... Frequenta Vai-Vai e tem amigo seu intelectual. Você perdeu um telefone lá na Vai-Vai? Já faz tempo, mas perdi e me devolveram. Devolveram? Devolveram. Onde você perdeu, você lembra? Eu perdi na calçada. Na calçada. O que você fazia na calçada? Você conversava com seus amigos não intelectuais. Exatamente. Faz favor, me conte o que estão dizendo os nossos intelectuais. Os nossos internautas intelectuais, já que o Vitor Birner fez a comparação de novo, quem era o melhor, né? Quem faria mais sucesso, neste Campeonato Brasileiro. Neste Campeonato Brasileiro. Luiz Fabiano ou Adriana, a maioria, assim, eu peguei bastante resposta, gente, mas deu Luiz Fabiano. As pessoas estão ainda zoando bastante o Adriano, falando que se ele tivesse 10 quilos mais leve, talvez ele faria sucesso. Mas a maioria é Luiz Fabiano na cabeça e a opinião geral aqui. Sobre o assunto, eu acho o Adriano
inteiro, em forma, interessado... O maior centroavante do Brasil. Do mundo hoje, talvez seria. Do mundo? Se tivesse inteiro, em forma, interessado, no auge da forma, que ganhou o apelido de imperador, ele não joga muito. Ele não ganha com o corpo, as bolas, bate bem de fora da área de esquerda, ganha as bolas por cima, impõe respeito. Tanto é que atingiu na carreira um patamar muito mais alto que o do Luiz Fabiano, no ápice da forma, né? Você viu Argentina e Chile? Assisti um pedaço do jogo. Barbaridade. Assisti um bom pedaço do jogo. Aqueles três na frente, meu. O Vitor É outro estilo, né? O problema da Argentina é que a defesa é muito ruim, né? É muito ruim. Ainda não tem um time de verdade, né? Mas do meio campo para frente dá gosto de ver. Agora, o Luiz Fabiano é guerreiro, é profissional, e gosta de jogar futebol, não está insatisfeito por ser jogador de futebol, não tem altos e baixos de humor extremos. Então, eu fiz a pergunta relacionada ao Campeonato Brasileiro, porque eu acho que o Adriano não vai enjoar do futebol esse ano ainda, ele vai enjoar no que vem. Tá. Então, o Luiz Fabiano é um cara que vale a pena se fazer um contrato longo, com o Adriano é uma loucura fazer. Então, a minha dúvida é quem vai conseguir ser mais útil esse ano. E eu fiz a pergunta também porque eu queria saber o que os torcedores acham dos companheiros dos centroavantes. Porque eles não fazem sucesso sozinhos, eles precisam dos times. E o São Paulo, às vezes, me passa a impressão de ser um time afinado. O São Paulo, desde o começo do ano, quando tem um jogo difícil, o São Paulo não ganha. Afinado porque toca afinadamente. Um time que é amarela. Meu Deus. Você vai dizer que o Dagoberto amarela? Não, o time. Talvez porque os pilares não sejam os mais fortes, mas queira ou não, São Paulo contra o... Tudo bem que o elenco era muito pior, mas amarelou contra o Santos no Morumbi na semifinal do Paulista, amarelou contra o Avaí lá, tudo bem que o Alex Silva jogava, mas amarelou. Contra os primeiros colocados do Campeonato Brasileiro não consegue resultados, ganhou um jogo dos 5 primeiros colocados, contra dos 6 agora, contra o Fluminense na época do Carpegiani, ganhou um clássico na temporada inteira contra o Corinthians. Alguma coisa. E agora é a reta decisiva do campeonato, o São Paulo vai ter que mostrar se tem isso ou se não tem. Tem o Fabrício, Fabrício VL está falando aqui, que não dá muito para comparar os dois, porque para ele o Adriano ainda é meio que um reserva do Corinthians, na verdade ele é um reserva, né? E não tem como comparar, porque o Luiz Fabiano está jogando com garra e ele está lá participando mesmo. Essa é a diferença. O problema do Adriano não é futebol, é a cabeça. E o que os internautas acham em relação à segunda pergunta? Botinelli deve ser titular do Flamengo? Vamos medir o termômetro da emoção. Olha, gente, é complicado. Olha. Porque o Vitor tem andado muito pelo Rio, ali pelo calçadão, e essa é a conversa que tem hoje no Rio de Janeiro. Vitor passou a segunda-feira. Você, na sua cobertura em Higienópolis, esquece que o Flamengo tem muitos torcedores de São Paulo. Muitos torcedores de São Paulo. Hoje no Brasil inteiro isso. Não, mas eu tenho 2 amigos que ligaram ontem depois do jogo. Tá certo. Botinelli deve ser titular ou reserva? Olha, tem muita gente falando reserva, e eu vou pegar aqui o Guilherme, mas ele fala que ele é um reserva porque ele sempre, quando ele entra no segundo tempo, ele resolve, entendeu? Por isso seria um reserva de luxo, como ele diz aqui. Talismã. Aí agora o Renato Lameira, ele fala que titular no lugar do Thiago Neves, que pra ele não tá jogando nada. Tá devendo, concordo, mas eu não trocaria. Mas assim, não tem como definir, porque muita gente respondeu e não tem uma definição certa. Eu também não trocaria. Até porque ele não vai fazer de novo o que ele fez no domingo. Esperar demais, é melhor ter a expectativa. Bem, e a terceira pergunta aqui, Vitor, essa é de cabo de esquadra, como diria minha avó. Corinthians, São Paulo, Botafogo e Flamengo seriam hoje os times classificados para a Libertadores. Qual deles não deve disputar? Quem deve subir? Quer dizer, parece vestibular de múltipla escolha. Não, em vez de facilitar a tua vida... Só que eu simplifiquei, porque eu vi que você colocou como título no seu blog. A pergunta é simples. Nós temos Corinthians, São Paulo, Flamengo e Botafogo na zona de classificação para a Libertadores. Os 4 vão? Se não vão, quem? Eu deixei um pouco mais abrangente. Seu palpite do Cagifone primeiro. Botafogo não vai. Botafogo não vai? Botafogo tem um jogo a menos, não esqueça isso. Mas acho que o Botafogo fica fora do campeonato já nessa quarta-feira. O Botafogo está naquela situação como o Corinthians já viveu. O Botafogo, para ser campeão brasileiro, precisa, no mínimo, empatar com o Corinthians quarta-feira. Se perder, tchau. Mas depois tem um jogo contra o Atlético Paranaense em casa e um contra o Avaí fora, quer dizer. Exatamente. Tá bom. Olha, Botafogo e vai quem no lugar? Fluminense? Estou achando que o Fluminense chega. Inter não vai, nem o Coxa. Pode ser. O Coxa eu não acredito. O São Paulo se classifica para a Libertadores. Pode. São Paulo, sem dúvida. Sem dúvida? Sem dúvida. São Paulino, coloque as barbas de molho. Ele falou sem dúvida. Foi para secar. Eu fui aquele cara que disse que o São Paulo ia ser campeão brasileiro quando o São Paulo foi bicampeão. Mesmo, quando nem o Muricy acreditava. Tricampeão. O Muricy um dia me disse... Foi o Tri? Foi o Tri. O Muricy me disse... teve um momento que só você acreditava que a gente chegaria lá. Nem eu acreditava mais. No bicampeonato brasileiro, no primeiro turno, nem o Muricy, nem alguns jogadores que eu podia citar lá que contaram isso para mim. E eu banquei e me compliquei depois. Bancou.
Em 2007, você disse que o Botafogo ia ser campeão brasileiro, que fazia uma campanha boa no time do Joilson, Juninho, e eu falei que o São Paulo terminaria no mínimo com 4 rodadas de antecipação com o título, porque a diferença de elenco era enorme. O Botafogo não foi nem para Libertadores. Puxa vida. Tem que lembrar as coisas. Não, maravilhoso é que lembrar essas coisas. De todos os meus erros, nenhum acerto. É difícil acertar. Eu não me lembro nem dos acertos nem dos erros, então tudo bem. É lógico, não convém. Isso é óbvio. Em 2008 ele lembrou. Aqui dos internautas, gente, eu dividi quem tem mais chance e quem tem menos chance. Então eu fui pegando a maioria, assim, não peguei nenhuma pergunta específica, porque todo mundo quis dar palpite. Então, ó, mais chance, Juca, Botafogo, o Vasco e o Inter. Menos chance, o Flamengo. De ir para Libertadores? O Vasco já está na Libertadores. O Vasco não conta. O Vasco não conta, mas as pessoas falaram. As pessoas são passionais. Mas Botafogo e Inter. Eu achei o Inter curioso, assim. Que o Inter joga muito quando joga. O D'Alessandro fez uma partida admirável ontem. E olha que o jogo é dose para Leão. Mas realmente... Aliás, o Jô, hein, sempre consegue os times bons para jogar, vai para a Rússia, para o City. Tem bom empresário. Impressionante, hein? É tirar o chapéu. Bem, momento de constrangimento, mais uma vez aqui na tabelinha. Vamos ver a bola de cristal. Rapidamente a vinheta, por favor. Então, rapidamente, uma piscada na vinheta, aquela só do gráfico. Né? No gráfico. O gráfico de acertos e erros. Estamos com algum problema aqui no nosso switcher diretamente da Alemanha. Pode tirar, por favor. Para não humilhar. Bem, você não tem vergonha? Vitor Birner acertou Brasil e Costa Rica. Eu fiz uma pergunta para o senhor, você não tem vergonha? Brasil e Costa Rica, ele acertou comigo. Você não tem vergonha? Ele acertou também Grêmio e Santos comigo. Só um segundo. Espera um pouquinho. Respeite, por favor, a minha palavra. Ele votou no São Paulo contra o Cruzeiro. Eu votei no Cruzeiro. Respeite minha palavra, por favor. Eu votei no Botafogo, ele também votou no Botafogo, deu empate contra o Bahia. Eu votei no Coritiba contra o Grêmio, ele votou no empate. Ambos votamos no Atlético, deu empate contra o América, que triste. Eu votei no Santos, ele votou no empate contra o Palmeiras. No Flamengo e Fluminense, eu votei no empate e ele no Fluminense. Ambos erramos. Eu acertei o Inter, ele errou no Vasco. Eu acertei o Corinthians, ele errou no empate. Eu e ele erramos votando no empate quando deu Avaí contra o Atlético Paranaense. Ambos não. Ele acertou sozinho o empate de Ceará e Figueirense. Eu votei no Ceará. Foram essas as previsões da última tabelinha. Eu lhe pergunto, você achou que houve falta de fair play do Santos no gol do Borges? Você viu o lance? Vi. O Danilo sofre uma falta do zagueiro do Palmeiras, cai, a bola fica com o Léo. O jogador do Palmeiras faz um gesto assim como para o Léo jogar a bola fora. O Danilo já começa a levantar, aliás, o jogador do Palmeiras o ajuda. Ele segue, centra e faz o gol. Eu acho que não existe fair play no futebol. Eu acho que existe uma baita de uma hipocrisia dos politicamente corretos, dos moralistas. Inclusive, o senhor defendeu isso há algum tempo. Hoje em dia, eu sei que não defende mais. Meu Deus. Porque qualquer coisa que o jogador cai, tem que botar a bola fora porque ele pode ter isso, porque ele pode ter aquilo. E os jogadores usam isso para conseguir resultados. Os jogadores fingem lesões, caem quando vão ser substituídos e podem sair andando. E eu acho que o time adversário tem que aproveitar isso. Não tem que devolver bola, não tem que fazer essas coisas. O lance mais claro, a discussão mais bem colocada disso foi o lance do Kleber contra o Flamengo. Você deve lembrar no Campeonato Brasileiro. O Kleber falou, cobra, jogou a bola no chão, pega, toca a bola. Não cobra, ele foi lá e tentou fazer o gol. Por quê? Porque faltou fair play primeiro para o jogador. Quer dizer, você, que rolou? Daquele lance famoso da Copa de 98, França ganhando o Brasil 2-0, que o Rivaldo bota uma bola para fora para atender um francês, o Edmundo vai para cima dele indignado. Você ali ficou com o Edmundo, não com o Rivaldo? Ficou Edmundo. O jogador tem que ter alguma coisa realmente urgente, que seja atendimento urgente para você parar o jogo. Eu penso a seguinte cena, está 2-0 para o adversário numa final de Copa do Mundo, na casa do adversário. Eu estou de pleno acordo com o Rivaldo, também teria posto aquela bola para fora. Mas tanto faz o resultado não tem nada a ver com isso. Se o Edmundo viesse para falar comigo como ele veio, dava ali no meio do olho, assim, no meio da testa, pum! Além do mais. O Brasil, na verdade, não competiu naquela final, né? Não.
Brasil não entrou para competir, o Brasil entrou porque entrou. Entrou porque o Zagallo topou escalar o Ronaldo. Eu acho, ao invés do Edmundo. Eu concordo com o senhor nisso. Muito bem. Agora os jogadores transformaram o fair play num instrumento sujo para ter vantagem nos jogos. E devolve a bola lá na frente quando a bola saiu aqui. Isso, exatamente. É um absurdo. Exatamente. Estou de acordo nesse aspecto. Você chegou a ver alguma coisa de Atlético e América Mineiro? Tirante o fato que eu vi os últimos 20 minutos. 752 testemunhas no estádio de Sete Lagoas. Eu estava descansando, eu não vi nada. Eu estava vendo no Twitter as lamentações de Mário Marra e Leonardo Bertozzi. Você sabe disso? Você viu alguma coisa? Não? Não vi nada de estranho na arbitragem. Nem os jogadores reclamaram depois do jogo, vendo entrevistas, tudo. Eu recebi muito comentário, dizendo, estão garfando, o Calil está pagando o preço por ele ter brigado com a TV Globo, estão roubando o Galo. O São Paulo também brigou com a TV Globo e teve um pênalti a favor, que não aconteceu diante do Cruzeiro. Até aí. Bom, Vitor, amanhã tem Brasil e México, você vai ver. Você viu o Brasil e Costa Rica? Assisti até os jogos, os 15 minutos do primeiro tempo, depois fiquei num pinga-pinga entre... Quando o Zé das Medalhas tentava matar Roque Santeiro e o jogo de futebol. Estava mais emocionante a tentativa de assassinato da novela. Você fala disso. Essa novela, se não me engano, já passou faz bem uns 20 anos. Mas eu não... Aonde que está passando de novo? No Viva. No Viva. Você fica vendo? Eu vejo. E tinha um jogo de rugby importante também, alguém me Nossa, disse? os jogos eu assisti os 4. Quem jogou sexta-feira? Bom, sexta-feira foi o dia da desgraça. Uai. Porque a França ganhou da Inglaterra e eliminou a Inglaterra. A França estava mal pra caramba no campeonato e eliminou a Inglaterra. E no primeiro jogo, a Irlanda, que também chegou invicta nas quartas de final, perdeu para o País de Gales, para o Wales. E foi eliminada? Foi, porque é mata-mata, é fase decisiva. Quarta de final. Quarta de final. Quem, já tem os finalistas? Tem. Dos que ficaram em primeiro lugar, só a Austrália, que derrotou, a Nova Zelândia derrotou a Argentina, e a Argentina, sim, impôs dificuldade na Nova Zelândia. O time da Argentina é um time muito bom, muito competitivo. E no outro jogo também, o time que ficou em segundo lugar, a Austrália eliminou a África do Sul. Então a gente tem aí um clássico de Austrália, acho que agora, se não me engano, a Austrália e Nova Zelândia, é um clássico, né? Da Oceania. Juca, jogou muito rugby. O time da Nova Zelândia que fez aquela dança fantástica? Alguns times fazem, né? Mas o mais conhecido é o Haka. O mais conhecido do time da Nova Zelândia, que é uma espécie de Brasil do rugby. Os All Blacks. Nova Zelândia o time os All Blacks, aquele tradicional preto. A Austrália que é verde e amarelo. Isso. Só que a Austrália é a única bicampeã, né? Porque o Mundial de Rugby, desde 91 é disputado, de 4 em 4 anos. Não é uma coisa antiga que nem o Mundial de Futebol. Então a Austrália é o único time que tem 2 títulos. A África do Sul ganhou uma vez, a Inglaterra ganhou uma vez, a Nova Zelândia ganhou outra. E a França nunca ganhou, foi só vice-campeã. Interessante. Eu gosto de rugby. Quando vejo, eu raramente vejo. Quando eu vejo, me divirto também. Você gosta? Mas... As pessoas não conhecem a história, mas o rugby é primo de sangue do futebol, né? Sem dúvida. Eles saíram do mesmo lugar, se seguiram caminhos diferentes. 11 contra 11, não é isso? 14. 14 contra 14? A história do rugby, que jogava o futebol, ainda sem regras, em rugby, na Inglaterra. 14, e aí eles pegaram a bola... um menino ficou revoltado, pegou a bola, saiu correndo com a bola em direção ao gol. Eles tentavam segurá-lo e não conseguiam. E dali fizeram um jogo chamado rugby. Que daí, do jogo parecido foi originado também o futebol. Futebol em Cambridge, rugby. Brasil e México amanhã, você vai ver? Vou assistir. Vai assistir. Jogo problemático para o Brasil. Aliás, eu não posso ver o jogo inteiro, né? Porque eu tenho cartão verde às 10 horas. Eu não perco o cartão verde. Como é que eu vou fazer amanhã? Não vejo o jogo. Aliás, hoje eu sou televisão com 25 imagens destacadas diferentes em 3D, HD, VD, XD e assisto os programas. Né? É uma boa alternativa. Tem notícia do Dr. Sócrates falar em cartão verde? Tá melhorando, né? Sim. Tá cada vez melhor. Ontem comeu feijoada, danado. Sério? Sim. E pode? Não sei, era feijoada light. Tem a casquinha do feijão. Eu não sei se ele comeu. A Cátia me convidou para ir comer uma feijoada light. Queria ter ligado para saber se ele vai ao programa já, amanhã. Não pode, não. Deixa ele em casa, Cátia. Eu acho. Brasil e México, o que dá? Barbaridade. Jogo duríssimo. Esse é um jogo dificílimo para o Brasil. O México é uma seleção ofensiva, que dá espaço. Né? Quer dizer, o Brasil tem seus jogadores de frente de qualidade ali, vamos ver se funciona ou não. O México é uma equipe muito mais entrosada como time. Começa você, Juca Kfouri. Eu tô com... Porque as pessoas vai no México ou no empate? México.
Então, estou na dúvida se eu vou no México ou no empate ou se eu te contrario. Eu não pensei em apostar no Brasil. Thaís Almendra, eu quero sua opinião. México. Com certeza. Eu vou no México também. Eu ia no empate, vou no México. Dessa vez você vai querer ganhar, né? Então só relembrando que eu disse que queria perder, apostei em 2 mandantes, eu vinha ganhando as 7, 8 rodadas, não aguentava mais ganhar. É muito chato você ficar ganhando sempre, a vitória entedia, você sabe disso. Principalmente quando você enfrenta alguém muito fraco naquela competição, sabe? Não tem a menor graça, obviamente. O César Cielo tem muito mais prazer em ganhar de um grande nadador americano do que teria de ganhar de mim. Então é a mesma coisa, eu com o Juca Kfouri aqui. E dessa vez eu vou jogar para ganhar. Hoje só, né? Aí, não, mas as pessoas assistem a tabelinha da semana passada e vão notar que eu falei, quero perder e vou arriscar. São Paulo e Inter, quarta-feira de tarde em Barueri. Quarta-feira é dia da criança, feriado. Eu aposto no empate. São Paulo. Grêmio e Figueirense. Jogo difícil. Aposto no Grêmio. Quase vou no empate, mas vou no Grêmio. Avaí e Atlético Goianiense. Eu aposto no Avaí. Atlético. América e Ceará. Aposto no Ceará. Ceará. Corinthians e Botafogo. Aposto no Corinthians. Corinthians. Flamengo e Palmeiras. Aposto no empate. Flamengo. Bahia e Cruzeiro. Aposto no Bahia. Bahia. Fluminense e Curitiba. Aposto no Fluminense. Flu. Atlético e Santos, aposto no empate. Galo. Atlético Paranaense e Vasco, aposto no Atlético Paranaense. Empate. Figueirense e América, aposto no Figueirense. Figueira. Ceará e Flamengo, aposto no empate. Ceará. Palmeiras e Fluminense, aposto no empate. Palmeiras. Santos e Grêmio, aposto no Santos. Empate. Botafogo e Atlético Paranaense, aposto no Botafogo. Glorioso. Internacional e Avaí, aposto no Internacional. Inter. Cruzeiro e Corinthians, aposto no... Vai você primeiro, Birner. Meu coração... Não sei porquê. Bate feliz quando te vê nesse momento ou não? Bate feliz. Quer dizer que você acha que o Cruzeiro não é adversário para o Corinthians hoje? Vê. Ele não tá falando. Morro de medo desse jogo. Morre de medo? Mas por que você tem medo, jornalista? Porque eu sou corintiano. Ah, tá. Eu sou jornalista corintiano. Tá. Eu voto no empate. É um jogo, eu concordo com o senhor. O Cruzeiro está jogando nada. Pode, o Cruzeiro não pode cair. Não pode. Eu voto no empate também. Vasco e Atlético Mineiro, voto no Vasco. Vasco. Coritiba e Bahia, Coritiba. Coxa. Atlético Goianiense e São Paulo, São Paulo. Empate. Juca, Oi, deixa eu te fazer uma pergunta, que tem um monte de gente me perguntando aqui, e um visitante novo aqui no nosso player do UOL está perguntando, você acha que o Corinthians tem adversários muito mais fáceis que os concorrentes? Eu não acho que são muito mais fáceis, eu acho que são menos difíceis, como eu escrevi no blog e mostrei, até porque o Corinthians joga mais vezes em casa, me parece, contra adversários que são aqueles... Porque o que às vezes as pessoas não entendem é o seguinte, quando eu digo, como eu fiz no blog, tem obrigação de ganhar, por exemplo, disse que o Corinthians tinha obrigação de ganhar do Atlético Goianiense. Isso não significa que será fácil. Nem que irá ganhar. Né? Nem que irá ganhar, mas tem obrigação. Quer ser campeão, tem que ganhar do Atlético Goianiense em casa. Isso. Com o Botafogo, tinha que ganhar do Bahia. É diferente o Fla-Flu. Nenhum dos dois tinha obrigação. Né? Era diferente o São Paulo contra o Cruzeiro, jogando o Cruzeiro nessas circunstâncias. A obrigação que o Juca fala é uma obrigação técnica. Exato. Não é uma obrigação, porque todo mundo tem obrigação de ganhar quando entra em campo. Exatamente. Obrigação técnica. Jogo de alto risco. O que é o jogo? Corinthians e Palmeiras. Por melhor que o Corinthians esteja e o Palmeiras esteja ruim, é um jogo de alto risco. Perfeito. Jogo de menos risco. Tá? Por exemplo, claro que o Corinthians e Botafogo deverá ser um jogo difícil. É um jogo de risco, mas não é um jogo de altíssimo risco. Também não é um jogo que tem obrigação de ganhar, porque o Botafogo é um dos candidatos. Mas são essas nuances. Né? Mas da mesma maneira, quando a gente fala que o Corinthians é favorito contra o Botafogo, isso não significa, o Botafogo ganhou, cadê o favoritismo? Ficou para trás. É tão óbvio isso, né? Para quem não consegue compreender, favorito é o time que tem mais condições de vencer. Mais chances de vencer antes do jogo. E
depois o jogo começa, futebol é futebol. Enfim. E as mesmas pessoas que reclamam disso, reclamam quando alguém trata o futebol de maneira matemática, sendo que a maior prova que o futebol não é matemático é que o favorito nem sempre ganha. Ou seja, a contradição do questionamento. Claro que o Atlético Goianiense foi no Rio de Janeiro, né, e tomou ponto no Flamengo. E tomou... Bom, o Bahia. Você sabe que o Bahia não perdeu para nenhum time no Rio. Não perdeu para nenhum e ganhou de 3. Empatou com o Botafogo com um jogador a menos. Sim. Escapou daquele último gol, naquele lance final. O Renato cabeceando na trave, o Souza iluminado contra o... Aliás, o Souza tem feito mais bem para o Corinthians, fora do Corinthians, do que quando estava no Corinthians, né? Sabe que eu tenho uma dúvida, assim, o que você acha mais maldade do futebol? Essa bola que, quando alguém cabeceia, o goleiro está fora da jogada, e ela vai por cima da trave, ou quando ela bate na trave e corre na linha do gol e não entra? Qual que você acha que é a situação mais cruel para quem torce por um time de futebol? Não, quando corre na linha é de matar. Não ultrapassa a linha. Quando corre na linha é de matar, né? É uma maldade. É uma maldade. Alguém para soprar a bola para dentro do gol. Thaís, dê voz aos nossos internautas. Que Nossa, Juca, tem uma pergunta aqui do Felipe Pereira. Ô, Felipe, vê lá, hein? Que ele está perguntando se depois de tantas declarações polêmicas, inúmeras declarações, não é da hora de mandar o Felipão embora, Juca? E também depois do Palmeiras ter perdido esse último jogo? Olha, eu vou dizer uma coisa para você. Eu sei que o Filipão está decepcionando a massa palmeirense. Eu sei que o Filipão não está fazendo o trabalho que se esperava que ele fizesse. Assim como o Vanderlei Luxemburgo também não fez no Palestra, assim como o Muricy Ramalho também não fez no Palestra. Parece que dos últimos que por lá passaram, só o Jorginho, esse que está levando a Portuguesa a ser campeã antecipada da Série B. Por 7 jogos. Em 7 jogos, sabe lá o que aconteceria se ficasse por mais tempo. Mas, enfim, eu só tenho uma coisa a dizer. Por mais que sejam válidas as críticas a Luiz Felipe Scolari, sem ele, eu acho que o Palmeiras estaria lutando para não cair. Com ele, ainda luta por vaga na Sul-Americana. Quem sabe, remotamente, na Libertadores. O que não significa que eu não ache que o trabalho dele esteja aquém do que ele poderia. Mas, ainda assim, é só por causa dele que o Palmeiras não está disputando para não cair para a segunda divisão outra vez. Ele indicou alguns jogadores que não vingaram, né? Isso, Alguns acho que foram bem indicados, outros nem tanto. Por exemplo, quando o Tinga foi contratado, Tinga era uma revelação. Sim. Todo mundo queria o Tinga da Ponte Preta, todo mundo brigou. Chegando no Palmeiras, não conseguiu jogar. Agora, acreditar os problemas do Palmeiras, o Filipão, brincadeira. É praticamente desprezar tudo que acontece no entorno do futebol do clube. Isso. É um pouco complicado. Filipão sempre o seguinte, no Palmeiras há um cabo de guerra entre situação e oposição contra o Palmeiras. Sim. Contra o Palmeiras. Porque é o único prejudicado. O Palmeiras é o clube onde a oposição, a exemplo do que já aconteceu no Corinthians, nos 22 anos de fila do Corinthians, em que a oposição torce para o time perder em campo para que ela vislumbre perspectivas eleitorais. Isso, por exemplo, no São Paulo você não vê. Há uma posição chata no São Paulo, até com razão, né? Porque o Juvenal se perpetuou, o que é uma agressão, né? À vida pregressa do São Paulo, é o Estatuto do São Paulo, né? Só mesmo chicanas jurídicas para justificar a permanência dele, mas a oposição do São Paulo não torce contra o São Paulo no campo. Não torce. Basta você ir às cadeiras cativas do São Paulo que você vê isso. Ao passo que no Palmeiras não. Quando sai um gol contra o Palmeiras, a oposição no Palmeiras, no Palestra Itália, quando estava funcionando, você via a cara de felicidade, né, dos palmeirenses de oposição. E isto destrói um clube. Filipão, que é bom que a gente esclareça, porque a notícia foi divulgada semana passada, acho que pela Sônia Raci. Filipão não tem pré-contrato com o São Paulo. Não, pois é. Filipão, em conversas amigas com algumas pessoas do São Paulo que nem tomam decisões, essas pessoas queriam o Filipão no São Paulo por uma questão comportamental. Filipão também recebeu uma sondagem, recebeu uma proposta do Corinthians, eu li uma conversa informal. Quer dizer, e me parece que o Filipão é um treinador que vai dirigir, vai comandar time de futebol mais que 3 anos, 4 anos. Ele quer, no final da carreira, ter condições de competir, de ser campeão de novo. Me parece muito claro que o Filipão não deseja sair do Palmeiras. Se o Filipão deseja sair do Palmeiras, essas notícias não vazariam. Uhum. Eu acho que quando vaza a notícia, e por alguém próximo ou pelo Filipão, é porque ele, na verdade, não quer que aconteça a situação. Porque quando você quer que a negociação aconteça, você fica em silêncio.
Uma circunstância dessa, ainda mais mudando para um grande rival. Então me parece que o Filipão quer que as coisas andem bem no Palmeiras. Ele não sabe o que vai acontecer. Na verdade, é verdadeiro sonho de Luiz Felipe Scolari Seleção terminar brasileira. a carreira dirigindo o Brasil na Copa do Mundo em 2014. E deve ser o sonho também de metade dos brasileiros, né? Jucá, O pessoal pode responder. Menos. Você quer Filipão na seleção brasileira? esquecemos do chuteira de ouro e do perna de pau, não é mesmo? Você esqueceu. Eu Eu esqueci. não, eu ia terminar o programa assim. Faz favor, chuteira de ouro e o perna Primeiro de pau. perna de pau hoje. Primeiro perna de pau, tá bom. Rafael Moura, perna de pau, simplesmente, covardemente, nojentamente, asquerosamente, cuspiu em Renato Abreu, que estava de costas conversando com o Deco. Cuspiu. O Renato Abreu olhou perplexo, o Deco também ficou, ainda falou, que isso? Quer dizer, já tinha merecido ser expulso aí, olha que árbitro banana. Imagina se um jogador me encara desse jeito, se eu não mostro para ele o vermelho imediatamente. Mas, enfim, isso ainda vai, passa. Agora, cuspir... Mas ele cuspiu mesmo? Cuspiu. A Sport TV mostra a imagem, ele cuspindo, TV claramente. Eu vi de um cospe e ângulo que sai. dá impressão, mas eu não vi disparado. Não, Eu vi cuspiu. a imagem também, já. Cuspiu, nojento, horroroso. O He-Man. He-Man é o diabo. Como é que é barata em inglês mesmo? Dona Baratinha? Ah, meu Deus do céu, fugiu. Cucaracha. Caraca, não. Eu também calma, quero, eu não esqueci sei como é que é também. barata em inglês. My God. Já o chuteira de ouro, claro. Chuteira de ouro é gringo, este sim, cucaracho. O chuteira de ouro é Botinelli, com 2 T's e 2 L's. Botinelli, do Flamengo, que meteu o Flamengo de novo na luta pelo título e fez 2 maravilhosos gols no Engenhão, gols que mereciam o Maracanã lotado para festejá-lo. Eu não tenho direito a voto, mas Tem sim. escolho como perna de pau Rivaldo pela atuação Meu patética Deus. da quarta-feira. Meu Deus. Rivaldo que entrou Que no meio, que ressentimento. pede para jogar os 90 Quanto minutos. ressentimento. E quando pede, pega um time totalmente desmantelado do Cruzeiro. Quanto O Adilson abriu mão de um volante, a defesa ficou exposta, o Rivaldo não criou absolutamente quanto nada. ressentimento. Fez a falta do lance do segundo gol, perdeu a bola do terceiro no primeiro pau. Tem violinos ao fundo? Mas isso é uma análise técnica. E Técnica. comprometeu o resultado do São Paulo, São contra o Paulo. Cruzeiro. Ah, o São Paulo do meu petit Voto para a chuteira de ouro também no Botinelli, sim, com a menção São honrosa Paulo. Thaís Almendra, porque desde o dia que eu faço o programa, ela nunca esteve tão linda quanto hoje. Obrigada. Impressionante, Thaís. Tá Impressionante. mentindo Eu não sei, você tá com os olhos brilham, o sorriso brilha. Nossa, que sabe? bom, É uma é a coisa. luz, gente. O seu cabelo tá maravilhoso. Eu não tenho o que falar hoje. Parabéns, viu? Impressionante.